Lembrando que ontem, para você que ligou o seu rádio agora, a Petrobras anunciou então um reajuste dos valores depois de 57 dias sem esses reajustes. E a partir de hoje, então, o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, ou seja, um aumento de 18,8%. E para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, ou seja, uma alta de 24,9%. E já para o gás de cozinha, o percentual será de 16%. E aqui em Joinville, o preço médio da gasolina comum é de R$ 6,33. E com esse reajuste, a tendência então é de que o valor do litro de combustível chegue perto de R$ 8,00 em alguns postos de combustíveis aqui na cidade. E aí a pergunta que fica, justamente até a gente pode fazer essa pergunta para o André, muita gente questionava ontem, André, justamente sobre esse reajuste e, é claro, né, um dos grandes motivos é essa invasão da Rússia na Ucrânia. E aí eu te pergunto o seguinte, que é uma dúvida de muitos brasileiros e de muitos joinvilenses. Ontem nós conversávamos na comunidade e eles perguntavam isso. Tá, peraí, se aumentou assim por causa da guerra, quando acabar a guerra, isso automaticamente vai voltar para o valor normal ou não? Isso demora a vir novamente aí esse desconto, vamos dizer assim, essa baixa no preço dos combustíveis, André? Ótima pergunta, Fernando. No passado, nos anos 2000, nós tivemos o boom das commodities. O que foi isso? Foi um aumento na demanda, no consumo de commodities, o que gerou muita venda e aumento dos preços. O que nós estamos passando agora é algo similar, mas diferente. A gente está tendo um aumento do preço das commodities, inclusive do petróleo, grão, soja, etc. Isso pode impactar positivamente e negativamente o Brasil. No caso dos combustíveis e da inflação, tem um impacto negativo muito forte. Mas por que a gente está tendo esse aumento do preço das commodities? Não é por um aumento da demanda, não é por um aumento de pessoas querendo comprar combustível, mas é por uma escassez da oferta. Na verdade, não é uma escassez natural, porque existe petróleo sendo vendido. É uma escassez por conta das questões geopolíticas que não está sendo ofertado petróleo oriundo da Rússia. Então, isso é uma escassez artificial. A partir do momento que o consumo normalizar, espera-se que isso se ajuste e volte à normalidade. Ou seja, espera-se que sim, que tenha uma sobreoferta de petróleo após um possível término da guerra, se não passar do que nós estamos vivendo, se acabar logo, diga-se de passagem, e a gente volte à normalidade. Qual que é o problema? O problema é que não é só essa escassez temporária. Por mais que o preço do petróleo volte a cair no futuro, a gente tem um impacto muito grande em toda a cadeia logística, em toda a inflação mundial. Quando a gente tem um aumento do custo do petróleo no Brasil, a gente aumenta todo o preço da cadeia logística no Brasil. Quando a gente tem um aumento das commodities no Brasil, a gente aumenta o custo dos alimentos e a gente aumenta o custo do transporte dos alimentos no Brasil. Então, olha o impacto que isso vai ter na inflação. Existem estudos, tá, que dizem que um aumento de 10% no combustível pode impactar no aumento de 0,6% na inflação, no IPCA. É difícil tu mensurar, porque esse impacto ele é muito... ele demora para chegar, ele não é imediato, ele não é uma regra perfeita, não é uma regra comum, mas o fato é que se aumenta combustível, aumenta o preço da logística, aumenta o preço dos alimentos, a gente gera um aumento generalizado de preços. E isso é muito ruim para a população, e isso é pior para os mais pobres. E para tentar frear isso, o Senado ontem aprovou 2 projetos. Primeiro projeto cria o que até o André colocou aqui, que é a conta de estabilização dos preços dos combustíveis, que é um fundo, né, com o objetivo de frear a alta dos combustíveis. A proposta também estabelece ampliação do auxílio gás, dobrando o alcance do benefício que custeia parte do botijão de gás, e cria também o auxílio gasolina, que é a destinação de um vale nos valores de R$ 100 até R$ 300 para taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos e motoristas autônomos. O projeto ainda vai passar os projetos ainda vão passar pela análise da Câmara. Esse fundo, essa conta de estabilização, é aquilo que o André colocou. Quando está em alta,
Por exemplo, está em alta, usa-se aquele fundo de quando está em baixa. Né? Pode ser que vai ser bom quando estiver em alta, mas de repente acontece uma queda brusca, vamos assim dizer, né? O preço vai continuar quase a mesma coisa também. E tem uma outra, esse é um pouco mais polêmico, vamos dizer assim, foi aprovado ontem o ICMS único, que vai colocar o ICMS num patamar igual, por exemplo, aqui para Santa Catarina, quanto lá para o Amazonas, quanto para o governo lá do Ceará, para o do Rio Grande do Sul, é um ICMS só. E os governadores já prometeram que vão entrar no STF, porque é colocado como inconstitucional esse tipo. Ou seja, de novo os governadores brigando pela uma fatia, vamos dizer assim, ao invés de nesse momento, já que é ano eleitoral, era um momento de pensar no povo, né? Não, eles estão pensando somente no bolso deles. Né? Não é porque vão perder bilhões, que vamos perder bilhões de reais. Sim, vão perder bilhões de reais, mas quanto que a comunidade vai perder? Porque não vai ser um impacto não é somente no combustível. Como o André mesmo colocou, o impacto é em tudo. Vamos usar um exemplo, quando o arroz foi para R$25, muita gente deixou de comprar, teve que substituir por outras coisas, agora está voltando, depois de 1 ano e meio está voltando para o patamar que era o preço do arroz, vamos assim dizer. Mas a pessoa que comprava 2 quilos estava comprando 1. Então acaba a economia no modo em geral também ela é impactada, principalmente o agro, porque o agro depende quase que 100% do transporte por caminhões. E os caminhões, só para ter uma ideia, Fernando, uma informação que chegou para a gente aqui agora, sabe o pousinho aqui, que tem aqui, que faz, vai parar as carretas. Olha só. Vai parar as carretas. A informação que chegou aqui é que o pousinho vai parar metade das carretas, porque não vai ter como rodar. Não compensa mais fazer a distribuição, porque não vai ter como rodar ao preço do diesel, chegando perto dos R$7 o litro. Então isso realmente é um impacto muito grande e está na hora dos governos estaduais começarem a pensar nessa questão do ICMS. Reduz, auxilia um pouco também, pensa um pouco, é um momento de guerra agora. O que a Petrobras fez foi um tapa na cara da população realmente. Num momento como esse, pensar somente nos seus acionistas, não pensar na população. Ah, porque não conseguimos mais segurar. Conseguiu segurar até agora, não poderia segurar mais um pouco? Não poderia segurar mais 15, 20 dias? Ver como vai ficar realmente essa situação da guerra? Pode ser que seja resolvido. Mas agora, esse aumento para recuar depois, esses 18%, vai demorar no mínimo 1 ano, se for para fazer agora. Não é algo que vai ser feito. Aumentar é fácil. Para cima, nesse caso, é fácil. Não é aquele negócio para baixo, todo santo ajuda. No caso da economia, não é. Né? Principalmente quando essa questão de reajuste, a gente sabe. Né? Para reajustar, é um toque. Agora, para descer, é que demora bastante. André, mais alguma coisa para colocar referente a essa questão dos combustíveis, para a gente encerrar esse assunto, botar uma pá de cal nesse assunto aqui no Jornal da Manhã? É uma questão bem delicada, William. E a gente tem, por exemplo, no caso do ICMS, é um imposto que vai para os estados, é um imposto que é de responsabilidade dos governadores. Só que o governo federal ele fica realmente de mãos atadas com relação ao preço, porque o imposto é muito alto. A gente fala em 25% de ICMS sobre o preço do litro do combustível. É absurdo. É absurdo isso. É absurdo. É 25% do preço base do combustível. É muito dinheiro, isso tem um impacto muito grande, muito maior do que o impacto do governo federal. E outro ponto é o seguinte, eu não gosto de benefícios, de subsídios para determinadas áreas. Eu não gosto. Isso é artificial e isso afeta toda a cadeia econômica. Mas existem medidas anticíclicas para períodos de estresse fora da normalidade. Agora, nós estamos passando por uma guerra no leste europeu. O preço dos combustíveis está com uma elevação acima do normal. E essa elevação tem um impacto muito grande em toda a inflação, em todo o consumo da população brasileira. Então, o governo federal tem sim uma responsabilidade de minimizar esse impacto. Por quê? Porque isso não é subsídio para determinada classe. Isso é amenizar o impacto para as classes mais pobres, isso é cuidar da economia. E a gente precisa que o nosso governo federal também faça a lição de casa. Que ia aumentar combustíveis, isso era óbvio, era uma questão óbvia. A gente não está aqui dizendo que o combustível não ia aumentar. Né? Mas acho que a Petrobras poderia dar uma segurada agora. Esperava, tem esses projetos no Senado. O presidente Jair Bolsonaro falou que se aprovasse, ele caneteava até mesmo na madrugada. Só no diesel, né, Fernando? Seria 90 centavos a menos. Sim. Em vez de ser 90, seria 30. Na gasolina também, em vez de ser R$1, seria ali na casa de 25 centavos. E aí a Petrobras vai lá e me faz um negócio, segura um pouco mais. Isso não é pensar no povo, é somente pensar nos acionistas. Essa é a minha opinião. Né? Quem mexe com a economia, como o André, que depende... Tudo bem, certo, mas pensando pelo lado do povo, aí vem lá um projeto da Câmara que vai dar R$300 para os motoristas de aplicativo. Você sabe quanto que o motorista de aplicativo usa? Aliás, R$300 não enche nem um tanque. A gasolina a 7 e pouco não enche o tanque.
R$ 300 dá para um dia e meio de trabalho. E os outros? O motorista de aplicativo vai fazer o quê? Isso é um subsídio? Em um dia de trabalho?